Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou o César Ramos. Hoje nós vamos falar sobre cadê a liberdade que estava aqui? Cadê a democracia que estava aqui? Antes eu gostaria de pedir a todos que não são inscritos, se inscrevam nesse canal, vamos dar uma força aí para tornar esses assuntos acessíveis a todo mundo, que o YouTube faça esses conteúdos circularem. Então, nós fomos levados pelo parlamento, pelo STF, a um estado de exceção nunca visto no Brasil. Aos mais antigos, aqueles que são da minha geração, devem lembrar do tempo do AI-5, lá entre 68 e 78, que só perseguia comunistas, que o Estado estava dominado, era terrorismo, era assalto a banco, era sequestro, era morte. Então, eles decretaram aquele estado de exceção, que era o AI-5, por um tempo, até prender todo mundo, até fazer os inquéritos, acabar com as guerrilhas, e depois, aos poucos, voltou ao normal. Mas nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, parlamentares oportunistas, liderados por esse bandido Rodrigo Maia e companhia, unidos a mais de 20 governadores e prefeitos, rasgaram toda a Constituição de 88. Essa Constituição aqui foi totalmente rasgada e vivemos um momento delicado na vida nacional. É uma confusão por culpa da esquerda, essa sopa de letrinha que são esses 25 partidos políticos que estão lá no Congresso, que integram o Centrão, esse Centrão que nada mais é que um puxadinho do PSDB. Mas só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, eu como profissional da área do direito, as pessoas, eu não vou ler os artigos aqui porque é muito cansativo e ninguém vai entender. Então eu vou simplesmente relembrar 7 ou 8 situações aqui que nós estamos vivendo, está aqui, ó. Nós perdemos a liberdade de ir e vir, né? Nós não podemos mais sair nem de casa para trabalhar. Acabou a liberdade de ir e vir das pessoas. Cláusula pétrea da Constituição rasgada. Depois, as prisões arbitrárias, como nós vimos aí na capa, de pessoas que, sem terem cometido crime nenhum, apenas queriam trabalhar ou abrir a sua lojinha e foram presos, algemados, conduzidos à delegacia, constrangidos. Isso é arbitrariedade. Proibição do cidadão se reunir até numa igreja para praticar sua fé. Isso aí é um abuso de poder. Fim da liberdade de expressão até nas redes sociais. Conforme que você coloca aqui no vídeo, inclusive, até a capa tem que ter um cuidado, porque você é censurado e pode ser processado por alguém do governo. Fim do direito às manifestações. Essa aí foi a maior, né? O STF abriu um inquérito para investigar e punir os manifestantes que foram à rua na semana passada. Os bandidos são todos soltos para não pegar gripezinha na cadeia, eles não podem ficar presos. Bandidos, corruptos, assassinos, ladrões, traficantes são soltos. E confisco de bens, que já está acontecendo em alguns estados, como já aconteceu em São Paulo, está acontecendo no Piauí. O governador ou o prefeito manda os seus agentes lá na sua fábrica, no seu depósito, leva seu material, leva seus produtos e não lhe dá satisfação nenhuma. Então, se isso aí não é comunismo, se isso aí não é ditadura, então ninguém mais sabe nada o que estamos vivendo. Então, vocês estão sentindo, meus amigos, na pele, como eu estou sentindo, a ditadura que nós estamos vivendo? Você já parou para pensar nisso? 20 governadores de estados, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, assinaram um rompimento com o presidente da República, com apoio do STF, do Rodrigo Maia, desintegraram a federação do país, constituíram 27 republiquetas, cada uma com um ditador socialista lá fazendo o que ele quer, né? E fazendo as suas próprias leis, né? E isso aí não foi praticado, isso aí não foi obra de nenhum conservador de direita, isso aí é tudo gente comunista. A direita no Brasil é minoria, se é que existe, é uma minoria, eu nem sei mais. Então, o cerceamento, o trancamento das pessoas em suas casas tem um único motivo, saibam disso. O motivo é deixar o sistema comunista assaltar os cofres públicos, quebrar a economia do país, desempregar todo mundo, surrupiar o dinheiro público num ano eleitoral, fazer compras superfaturadas, sem licitação. Não tem nenhum político preocupado com a saúde do povo. Quem pensar isso é um idiota. E se fosse assim, eles estariam usando até esses hospitais de campanha que fizeram em estádios aí, para fazer teste nas pessoas, para atender o povo, para saber quem é que está contaminado, quem é que não está. Mas a única coisa que está preocupando eles é usar os pardais para arrecadar, é multar as pessoas. Não é diferente em Porto Alegre, não é diferente em Piauí, não é diferente no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. É tudo a mesma coisa.
E a imprensa não existe. Ela é uma militância comunista o tempo todo contra o presidente eleito democraticamente. Eles querem é dinheiro. O único que até hoje está respeitando a Constituição Federal é o presidente da República, ninguém mais. Ele nunca rasgou um artigo, ele sempre se cuida, ele sempre protege, ele sempre é contra essas coisas que estão fazendo. Mas tem quem é a favor. Então, o presidente várias vezes saiu à rua para saudar os seus apoiadores, justamente para derrubar as máscaras desses bandidos, desses ditadores corruptos. O parlamento votou esse plano Mansueto aí, o parlamento não, a Câmara dos Deputados, onde apenas 70 deputados votaram a favor do governo. Os demais, tudo votaram contra o Brasil, né, para distribuir dinheiro a rodo aí. E o resto, todos eles estão, governadores e prefeitos, estão festejando esse dinheiro que em breve vai ser liberado para eles gastarem à vontade, sem prestar conta de nada. Então, esse Rodrigo Maia, eu tinha feito uns vídeos dele, mas toda hora muda a situação e não vale a pena ficar comentando o que esse cara fez. O povo está cansado de saber as milhares de falcatruas que ele fez em 2 mandatos que ele já tem e está querendo ir para o terceiro. Quer rasgar a Constituição de novo para pegar um terceiro mandato, porque ele é útil lá para o sistema. Então, ele e seus cúmplices impetraram agora um mandado de segurança tentando impor um AI-5 no Brasil contra o presidente da República, afastando os poderes, tirando os poderes do Poder Executivo, que é previsto no artigo 84 da nossa Constituição. Então, alegando que ele quebrou o decoro, que ele contrariou orientações daquela comunista Organização Mundial da Saúde, que lá é um bando de idiotas que não sabem nada, e eles não têm poder de ingerir na soberania de um país. Eles podem recomendar alguma coisa, mas não impor regras. Isso aí é coisa de comunista. Aqui não, ninguém impõe nada. Quem sabe aqui é o nosso Ministério da Saúde. E querem impedir o presidente de falar ou de participar, de dar entrevista, ou de participar de atos contra os demais poderes, coisa que ele nunca fez. Ele apenas sai na rua. E impedir o presidente de falar é um absurdo, nunca se viu uma coisa dessa. E tudo isso com o apoio daquele, nem vou falar, Felipe Santa Cruz, que ele sequestrou a OAB é dele, milhares de advogados do país que pagam aquilo lá a peso de ouro para botar um bandido lá que não foi eleito por ninguém. Ele não me representa. Quem é que ele representa lá? Só os comunistas. Esse Santa Cruz e mais 20 governadores, mais o Rodrigo Maia, mais a esquerda, todo mundo aí querem derrubar o presidente da República. E eles estão tentando de todas as maneiras. Não sei como é que vai ficar isso. E ficou claro agora que essa trama, esse golpe do Rodrigo Maia, com o apoio dos ministros do STF, da Câmara e do Senado, e de toda essa esquerdalha que está aí, o Maia seria o único e grande beneficiado com isso. Só ele vai ser beneficiado, porque ele é um traidor, golpista, né? Ele quer o golpe institucional para assumir poder, é um ladrão de marca maior que tinha que estar preso e nunca vai ser processado porque estão protegendo os processos contra ele, porque ele é corrupto, todo mundo sabe, ele usou caixa 2, ele lavou dinheiro. Bom, só que ele esqueceu de combinar com o povo isso. Então ainda tem alguém no povo que pensa. Nós, eu, você ainda pensamos. E nada melhor que um bandido para delatar o plano dos demais membros de uma quadrilha. Esse Roberto Jefferson aí, que todo mundo sabe quem ele é o professor dos professores dos políticos corruptos. Né? É o X9, ele foi o X9 do Mensalão, ele entregou até o Zé Dirceu, para vocês terem uma ideia. Fez uma devassa agora nos bastidores da podridão do Congresso lá, dos seus velhos companheiros, colegas, comparsas, e entregou todo mundo, botou nas redes sociais e... Bom, mas nada mais fidedigno, nada mais verdadeiro do que a delação de um comparsa. Veja aquele caso do Palocci. Palocci entregou toda a petralhada e aí a imprensa escondeu tudo e engavetaram tudo e ninguém foi punido. E ele falou, porque ele tem prova, ele foi ministro de todos os governos, foi chefe da Casa Civil, ele manipulava todas as verbas, ele distribuía propina, ele que saqueava os cofres da nação, ele sabe tudo. Mas ninguém deu atenção ao que ele falou e provou. Então esse convidão dos políticos canalha vírus aí, é um mecanismo que foi feito para manter os privilégios dos parlamentares, né? Um presidente honesto que não aceita tomar lá da cá não governa o Brasil. Então, nem adianta a gente estar fazendo essa live aqui, esse vídeo, porque não vai surtir efeito, mas é um desabafo. Então, os poderes, eles estão atuando uns contra os outros
Quer dizer, ou melhor, todos eles contra o executivo. Se uniram os outros poderes contra o executivo e um poder legisla, o outro julga, um faz, o outro desfaz, e todos conspiram unidos e coesos. Então, os projetos do presidente Bolsonaro, todos caducam lá na Câmara ou no Senado. E os que são aprovados, eles são derrubados lá no STF, eles são derrubados. Então, pessoal, não tem muito o que fazer. Nós temos que tomar consciência disso e vamos reagir contra esse estado de coisa. O comunismo chegou. Essa Constituição aqui tem que mandar para a Venezuela para o pessoal usar lá, porque lá está faltando papel. Porque tudo que está escrito aqui, os governadores, os prefeitos, agora eles simplesmente rasgaram. E a gente está aqui fazendo papel de bobo. Pense nisso, pessoal.